Muito bem, gente. Nossa segunda semana teológica de 2025 tem como tema secularismo. Este tema que nós estamos trazendo, ele surge a partir de próprios questionamentos que os pequenos grupos da Iba Viva levantaram sobre assuntos que acabam aparecendo ali, né? Assuntos como a polarização política, como os desafios em relação a ideologias, a identidade de gênero e a tantas outras coisas que apareceram nos questionários que a gente mandou para os pequenos grupos. Então a gente entendeu a parte do que os pequenos grupos tinham trazido, a gente tratou nas séries que a gente levantou agora. Então os pequenos grupos trouxeram questões, por exemplo, sobre a hiperconectividade, as questões dos vícios do mundo digital. Então a gente trabalhou isso na série que a gente teve. E aqui na Semana Teológica a gente entendeu ser mais sensato dar para a igreja um subsídio um pouco mais profundo para tratar desses assuntos que aparecem na superfície. Ou seja, quando a gente fala de problemas do nosso tempo e os problemas que foram pontuados lá nas pesquisas que os líderes de pequenos grupos receberam, eles têm a ver com este universo do conhecimento que envolve o secularismo e a secularização, tá? Então, para falar desse assunto, a gente trouxe para hoje e amanhã o André Daniel Heinck, que está aqui com a gente. O André Daniel Heinck é um amigo de longa data e um grande parceiro. Ele é nascido em Ijuí, ele é casado com a Eliana e é pai do Lucas e do Daniel. O André é bacharel em desenho industrial, ele é licenciado em História pela Federal do Rio Grande do Sul, é mestre doutor em teologia e recentemente concluiu também o pós-doutorado, o estágio de pós-doutorado dele na mesma escola onde a gente se conheceu, na verdade, né, na época de mestrado e doutorado. O André é um escritor, acho que principalmente, né, a sua principal hoje atividade é escrever livros que tratam muito da literatura, história e cultura bíblica e assuntos relacionados a esses temas. Você pode ver ali naquela banquinha ali atrás, tem uma exposição de algumas das obras dele que você pode conhecer nesses dias de Semana Teológica. E você, por favor, né, use o seu dinheiro do cartão de crédito, esse limite que você tem. Aquelas coisas que o Fábio ensinou pra gente sobre controle de gasto, suspende nessa semana. Tudo bobagem aqui as coisas. Na sexta-feira você volta a se preocupar com essas coisas, tá bom, gente? Não se preocupa com isso, não. E se estourar a conta, aí você chama o Fábio para te ajudar depois a colocar em ordem, tá bom? André, prazer ter você aqui com a gente. Gostaria de orar e depois passar a palavra para você. Pai querido, nós te damos graças pela vida do André, pela presença dele aqui, pelos dons, por toda a instrumentalização que o Senhor tem dado ao seu servo, de nos conduzir em reflexões profundas sobre temas tão importantes para o nosso tempo. Obrigado por todo o conhecimento e toda a humildade com que o Senhor tem revestido o seu filho. Para nós é uma grande alegria tê-lo aqui com a gente. Pedimos que o Senhor conduza estes tempos que teremos de reflexão junto com ele aqui, Pai. É em nome de Jesus que a gente ora. Amém. Obrigado, André. Obrigado, Israel. Muito obrigado, Israel, pelo convite. Segunda vez que eu venho na Iba Viva, tive aqui uns 9 anos atrás, vocês ainda não estavam nesse espaço, quando a gente conversou um pouco sobre a reforma protestante e algumas questões políticas aí da reforma, e agora vamos falar sobre secularismo. E o Israel me trouxe esse desafio, o que é uma coisa estranha, porque eu sou historiador, e historiadores são necrófilos, ou seja, eles se alimentam dos mortos. Então, nós gostamos de gente morta ou gente muito velha, que a gente gosta do passado. Então, e eu vou trazer, e esse é um problema nosso, o secularismo ele é contemporâneo, é de agora, né? Historiadores não gostam muito de falar sobre o momento presente. A gente precisa se distanciar do fato para poder avaliar, afinal de contas, o que aconteceu, né? Mas eu espero poder contribuir com os irmãos justamente com esse olhar para o passado, né? Então, hoje eu vou trazer um pouco mais do que a minha área de pesquisa, que é a pesquisa justamente da história bíblica do passado, né? A história de Israel antigo, e principalmente esse Israel que se forma entre os outros povos. E o que isso tem a ver, afinal, com o nosso tema do secularismo?
Ele tem a ver porque o secularismo é o rio que a gente navega. Ele é o mundo cultural que a gente está vivendo. E a gente faz parte desse rio. Então eu sempre acho muito útil olhar para o passado para a gente entender como que os antigos navegaram no seu rio cultural, que é diferente do nosso. E como eles se relacionaram com esse mundo ao redor deles. Porque a gente tem um engano, um equívoco, quando a gente olha para o passado, de imaginar que esse antigo Israel era isolado, que ele não tinha influências, ou que as influências que vieram de fora eram todas nefastas, ou seja, todas eram um erro, era tudo idolatria. E não é. Né? Depois eu vou mencionar os meus livros, né? Outros da Bíblia tratam um pouco disso. Né? Quais são as relações da fé de Israel com a fé de outros povos. Tem diferenças, mas tem também muitas semelhanças. E me interessam muito essas semelhanças. Quer dizer, por que temos essas semelhanças? Por que elas acontecem? Acontece porque o povo de Israel, e essa revelação bíblica não é um elemento extraterreno. Não é algo que cai do céu no colo de um povo, ou um povo que é trazido de fora do mundo para habitar nesse mundo. Não, ele é forjado no meio desse mundo. Assim como a igreja também se relaciona com esse mundo. Então eu gosto de olhar para o passado para a gente entender um pouco como aconteceu essa relação. Então agora à noite eu vou olhar para o passado da Bíblia, para entender como que a Bíblia foi formada e como que a gente percebe essa relação com a cultura ao redor dela na própria formação do cânon bíblico. Nessa própria formação, né, das maneiras como se fala de Deus na Bíblia. Então hoje nós vamos tratar disso. Amanhã a gente vai olhar para o passado um pouco sobre como se formou a secularização do nosso mundo. E algumas propostas também de como a gente viver e habitar este mundo secularizado, que é a cultura que a gente vive hoje, tá bem? Então, começando, né, a nossa questão aqui, Semana Teológica, é o secularismo, e eu vou hoje falar sobre a tradução da tradição. O que quer dizer isso? O subtítulo aí, o trânsito simbólico nas religiões antigas e na Bíblia. Quer dizer, várias coisas que a gente vê na Bíblia, a gente encontra nas religiões antigas. Aqui nós vamos dar uma olhada em algumas delas. Às vezes a gente se assusta quando vê um documentário, alguma coisa na TV, ou o History Channel, que às vezes geralmente é sobre ufologia, não é muito history, mas às vezes apresenta alguma coisa do tipo... O culto de Yahvé não é nada diferente dos outros cultos, ou essa história, a Bíblia foi escrita de tal maneira e tal, e às vezes a gente se assusta um pouco. Então a gente quer entender um pouco como acontece esse processo histórico. Então nós vamos entender um pouco disso. E eu vou começar falando, trazendo um exemplo do presente, que é o Natal. Todo final de ano, as redes são inundadas com, principalmente historiadores, que aí vão nos contar o quê? Olha, o Natal é uma festa de origem pagã. É uma festa que tem origem lá nas Saturnálias romanas, ou então a árvore é a árvore de Odin, lá da cultura nórdica, porque os enfeites remetem às luzes do paganismo, não sei do que, os presentes, a própria guirlanda, Guirlanda, porque ela é um símbolo do quê? Da eternidade, ela era usada... A irmã já está se benzendo ali, tem que, outro símbolo pagão, Então tem essa guirlanda que nada mais é do que o símbolo da eternidade no mundo do paganismo. Então, por isso que os touros que eram sacrificados a Zeus, por exemplo, vinham com uma guirlanda no pescoço. E aí ele era sacrificado a Zeus, e essa guirlanda vai depois para os nossos cemitérios. Então, nossa, tudo isso é paganismo. E se você olhar a rigor, não tem uma guirlanda na Bíblia. Não tem uma árvore de Natal na Bíblia, nada disso tem. Então, vem do paganismo. E aí temos esses efeitos reboot no meio da igreja, que é o quê? Pessoal que não quer celebrar o Natal. Não sei se tem pessoal aqui que não quer fazer o Natal mais, porque ele é pagão, afinal de contas.
Então a gente não celebra o Natal. A minha igreja sempre cresceu em Juí, lá no interior do Rio Grande do Sul. A gente tinha árvore de Natal quando entrava lá em dezembro, botava a árvore de Natal, né, a guirlanda lá com as velas para fazer, né, a cada fim de semana, acender. Então tinha essas tradições. E de repente as igrejas começam a rejeitar. Por quê? Por causa da suposta origem pagã desses elementos que teriam em dado momento entrado no cristianismo. Aí nós temos o quê? Temos outros grupos que fazem o quê? Não, nós rejeitamos o Natal e a gente vai celebrar então o Hanukkah, que é uma festa judaica, que acontece ali em 18 de dezembro, mais ou menos perto, tem uma festa das luzes. Aí vai para uma outra festa, que tem uma origem quando? Ela surge no mundo judaico, lá na época dos Macabeus, e que é celebrada no tempo de Cristo. Então a gente percebe que parece que Jesus está celebrando uma festa dessas. Quando ele vai no templo e fala sobre a luz do mundo, ao que parece ele estava no Hanukkah, porque tinha lá as luzes. Ele está falando disso. Então ele celebrava, então vamos assumir esta festa que é bíblica, que é pura, e vamos rejeitar a festa pagã do Natal. Então há uma tendência, né, nossa, de imaginar o quê? Que existe uma cultura bíblica pura, e essa cultura bíblica pura deve ser buscada porque ela carrega em si esses elementos que são santos e que veio de Deus e que não devemos misturar com outros elementos que não são igualmente santos e puros, que são, né, veio desse mundo pagão. Só que o grande problema está no quê? O grande problema é que esses próprios símbolos da Bíblia, eles não são originalmente absolutamente originais. Não são símbolos que tem apenas na Bíblia. Eles também acontecem nas culturas antigas. Por que a gente não sabe disso? Não sei. As pessoas não ensinam isso. Talvez porque precise falar de uma originalidade total do cristianismo, talvez a gente precise falar de uma originalidade total da Bíblia para valorizar ele. Só que ao mesmo tempo a gente vai se descolando da realidade dos fatos. Eu tenho que inventar uma pureza que na verdade não existe. Então o que nós vamos fazer agora? Tentar entender um pouco como funciona esse próprio processo da formação da Bíblia, a relação nossa com o símbolo, com a metáfora e tudo mais, para entender como essa Bíblia é composta e ver como que os antigos autores bíblicos lidaram com o quê? Com a cultura do seu entorno. Para daí talvez entender como que a gente vai lidar com a cultura do nosso entorno. Então a primeira questão que eu quero trazer aqui para os irmãos são algumas considerações sobre o símbolo. Então o que acontece? Tem um antropólogo, Ernst Cassirer, já falecido, que ele afirma o quê? Que o ser humano faz parte desse mundo animal, só que ele reage ao mundo de uma maneira diferente do mundo animal. Porque o que os animais fazem? Eles têm um sistema receptor ao qual ele reage imediatamente, né, nesse sistema de reação. Ou seja, tenho fome, eu vou caçar. Tenho sede, vou beber. Dá um incêndio, eu corro e fujo. Então ele tem uma relação direta com o meio ambiente. O ser humano não. O ser humano tem essa relação direta, imediata, só que ele tem um cérebro desenvolvido. Nesse cérebro, o que ele faz? Ele recebe essa ação do mundo e antes de reagir, o que ele faz? Ele pensa, ele processa isso, e ele devolve a reação processada. E ao fazer esse processamento, ele faz o quê? Ele desenvolve linguagem, pensamento e tudo mais. Então, a reação dele ao mundo é mediada pelo pensamento, é mediada pela linguagem. E aí acontece uma coisa diferente. Por isso que ele diz o quê? O ser humano ele é um animal simbólico. Ele é um animal marcado pelo símbolo. Por quê? Porque a própria linguagem é símbolo, né? Nós usamos essa linguagem para expressar ideias, expressar coisas, conceitos. E a nossa reação em relação ao mundo vai ser diferente dos animais por causa disso. Então nós somos fundamentalmente marcados pelo símbolo. Mas o que é um símbolo? Então, fundamentalmente.
Então, símbolos são estruturas de significação com sentido duplo. Um imediato e direto e outro indireto. O que quer dizer isso? Ele está tratando aqui, né, tratando o símbolo com um sentido muito profundo da nossa própria linguagem. A nossa linguagem é baseada principalmente no sentido indireto das palavras e nem tanto no sentido direto. Por exemplo, se eu disser a palavra leão, vocês vão remeter ao quê? Diretamente ao animal. Temos lá o animal, o leão e tal. Agora, se eu disser o Israel é um leão, vocês já não estão mais operando no sentido direto da palavra leão. Vocês entraram para um sentido simbólico da palavra leão. O que eu quero dizer com o Israel é um leão? Aí tem N coisas, vai depender do contexto da frase que eu estou dizendo. Né? Entende? Então, esse contexto, esse sentido indireto é o que é produzido na linguagem. Interessante que o Cassirer diz o seguinte, que a maior parte da nossa linguagem, e não só o Cassirer, outros, né, pensadores também, a maior parte da nossa linguagem é indireta. Grande parte dela é indireta. Ela funciona assim. Porque essa nossa linguagem, ela opera dentro desses sentidos profundos do símbolo. Quer ver um exemplo? Uma vez nós estava conversando com colegas de trabalho sobre onde é que conheceram as suas esposas, atuais esposas ou maridos e tal. Aí, eu conheci nesse lugar, aquele lugar. Eu disse, não, eu conheci minha esposa em Gramado. Aí uma colega que estava ouvindo, conversando, ela disse assim, ai, que lindo! Por que ai, que lindo? Por que ai, que lindo? Para quem é do Rio Grande do Sul faz muito sentido, é que a nossa conversa era muito engraçada, por quê? Porque ela tinha conhecido o que era o namorado, não lembro o marido dela, num baile funk. Aí ela morria de vergonha de contar isso. E eu conheci em Gramado, só que Gramado ela traz o quê? Gramado é uma cidade que traz uma aura do quê? De romance, clima europeu, tudo, né, envolve essa coisa, essa imagem que foi projetada e criada ao longo de anos e anos de quê? De propaganda, de lei, que isso e aquilo, produzindo essa cidade, que hoje é uma cidade fake, não é uma cidade falsa, né, não é uma cidade de verdade, mas que carrega esse símbolo, ela se tornou um símbolo de sofisticação, etc, etc. Aí você entende, olha só, por causa do nome de uma cidade, Gramado, você evoca o quê? Uma expressão, ai que lindo. Como é que operou esse ponto? Quer dizer, de uma palavra você produz essa reação. Onde é que aconteceu todo o processo de comunicação que produziu essa conclusão? Ele passou pelo campo simbólico. Ele não passou pelo campo direto da linguagem. Ele entrou no campo simbólico. E olha como a comunicação se tornou eficiente a partir de uma palavra dentro do campo simbólico. Olha como funciona a comunicação humana. Ela funciona desse jeito. A mesma coisa, eu vou contar para alguém, eu estou chegando, eu moro em Porto Alegre, agora eu estou em Florianópolis, mas eu morei 20 anos em Porto Alegre. Se eu, no contexto de Porto Alegre, começo a contar para alguém, olha, eu estava chegando em casa meia-noite, escuro, na minha rua, ela é toda arborizada, fechada, e é uma região perigosa. Mas eu não estou falando que é perigosa. As pessoas conhecem a rua. Eu estou lá, estou chegando em casa, tem 4 pessoas vindo do outro lado da rua e eu estou andando aqui. E essas pessoas atravessam a rua e vêm na minha direção. Só contar isso, a pessoa que está ouvindo está já criando na sua mente uma ideia do quê? Perigo, de possibilidade de um assalto, qualquer coisa, uma violência, qualquer coisa está acontecendo. Por quê? Descrevi o quê? Noite, escuridão, lugar perigoso, mas eu não disse que eu estava com medo, eu não disse que tinha de fato uma situação, eu não disse nada, mas a pessoa deduziu de onde? Do campo simbólico em cima disso, do escuro e tudo mais. Então nós funcionamos como linguagem dentro desse campo simbólico. Tá tudo bem até aí? A gente precisa primeiro cimentar essas questões teóricas, tá? Eu espero que os irmãos estejam acompanhando. Então, o que acontece? Né? É esse sentido indireto que produz a linguagem. Não é o sentido direto.
Sentido direto é o óbvio da coisa, mas realmente a linguagem, a comunicação acontece no indireto. Um exemplo nosso, da água. Então, essa questão dos símbolos, ele invoca o quê? Ele pode invocar palavras que vão se tornar, na linguagem, metáforas. Né? Quem estuda português sabe que é uma metáfora, né? Que é a mesma coisa, é uma palavra que designa um sentido segundo, só que ela também funciona o quê? Com objetos. Ela funciona com tudo que você experimenta no mundo. Então a água, por exemplo, ela é símbolo de muita coisa na vida humana. A Bíblia usa o tempo todo a expressão água. É o que? A água da vida, a água que sai da rocha e alimenta as pessoas. Ela está lá no dilúvio. Ela significa muita coisa. Por quê? Porque a água, nas próprias religiões, ela vai ter sempre uma relação muito presente. Mas ela não vai significar mais o quê? O H2O. Ela é outra coisa, indireta. Então a água ela tem que propriedades? Isso é o que é interessante do símbolo. Quando ele invoca essas questões da matéria, do mundo, ele geralmente mantém alguma coisa do seu atributo original para o sentido segundo. A água a gente faz o que com ela? Mata a sede. Então quando fala que Jesus é a água da vida, tem alguma sede que está matando, embora não seja a sede física. A conversa de Jesus com a mulher samaritana. Ela está na conversa no campo direto da linguagem. Jesus está no campo indireto. E o tempo todo da linguagem, ele está chamando ela para o indireto. E ela está puxando de volta para o direto. Leia esse texto, capítulo 4 de João, é muito interessante. Quando chegam os discípulos, acontece a mesma coisa. Eu tenho uma comida muito mais importante que o Pai, né, que eu devo comer. Será que ele comeu alguma coisa? Ele está puxando para o indireto da linguagem e eles estão puxando sempre o sentido direto. Esse é o poder desse metafórico. Então a água, ela é um desses símbolos. Por quê? Porque ela mata a sede. Você toma banho com a água. Você purifica. Então a água sempre é símbolo de, né, de produzir vida, ela é símbolo de purificação e tudo mais. Só que a água, você também pode morrer com a água. A água pode estar na tempestade. Olha o que aconteceu hoje de tarde. Vocês imaginam isso acontecendo durante um mês inteiro lá no sul. E aí, né, aconteceu o que aconteceu lá. Nós tivemos muita morte lá. A história do dilúvio é uma história de morte. A história do início na criação do mundo, você tem as águas, o caos do mundo e o Espírito pairando sobre as águas, separando. Então a água também é símbolo de caos. Quando você lê a Bíblia, a água quase sempre é símbolo também de morte, além de ele é símbolo tanto de vida como de morte. Olha, isso é interessante porque o antigo israelita, ele era um péssimo navegador. Ele tinha pavor de mar, de água. Ele é das montanhas. Ele é do chão, do solo firme das montanhas. Esse é o lugar dele. Então, todas as histórias que envolvem mar, ou rio, ou coisa assim na Bíblia, vocês podem olhar. É drama. É o rio que tem que atravessar, que se abre, o mar que se abre, é o caos primordial, é o Jonas que é lançado nas águas, é o mar tempestuoso com Jesus acalmando, é ele andando nas águas e o Pedro afundando. É sempre pavor. Chega lá no Apocalipse, o que ele diz? O mar já não existe. Aí tem pessoal que pega e lê literalmente, no novo céus e nova terra não vai ter mar. Não, meu querido. Eu moro em Florianópolis. Tem 40 praias aquela ilha lá. Vai ter mar, graças a Deus. Ele é um símbolo. O mar não existe mais, porque o mar é o lugar onde o caos é produzido, onde emerge isso tudo, onde as bestas saem do mar. Então isso é o mar. Então olhe como a água, ao mesmo tempo, é símbolo que de vida, mas também pode ser símbolo de morte, tem uma ambiguidade nela. E aí nós fazemos o quê para celebrar a entrada de alguém na família e no reino de Deus? Batismo. E o batismo é símbolo do quê? Nós, como batistas, a coisa é muito literal. A gente mergulha a pessoa dentro da água, ela é sepultada, ainda tem que ser de costas, né? Esse é o pavor dele, a gente é batizado uma vez só na vida, né?
Aí o que eu faço? Eu fecho o nariz? Não sei. Por quê? Porque tu morre. Tu é mergulhado na água e aí você o quê? Ressurge desse caos com a vida nova. Então ele é morte e é vida. E agora eu estou mergulhado numa nova água que é o quê? A água da vida, o Espírito Santo e tal. Então nós operamos dentro dessas condições simbólicas. E isso não é exclusivo do cristianismo, gente. Você vai ter símbolo do batismo em várias religiões antigas. Essa ideia de mergulhar e sair purificado é um negócio que está entranhado no ser humano. Por quê? Porque a gente toma banho. Simplesmente por isso. A gente toma banho. Então é natural você imaginar ou criar um símbolo que é o mergulhar nas águas. Então você tem lá o culto de Apolo, você se dedicava a Apolo, o cara mergulhava na água e saía purificado, dedicado a Apolo. Os judeus batizavam antes dos cristãos, o João Batista batizava. Para quê? Para um prosélito, porque é uma purificação do passado, do pecado. Então, isso já é um símbolo que circula em religiões antigas e até outras do presente, como um símbolo importante de purificação, né, por essa origem. E aí a gente vai percebendo essa importância simbólica, inclusive quando nós fazemos a nossa própria liturgia. Os irmãos vão lembrar desse hino aqui. Olha só como é que é a letra desse hino, né? Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos sim prestes a submergir. E aí é interessante desse hino porque a própria melodia dele vai trabalhando essa tempestade, né? Ele vai, seja o encapelado mar, as ondas, né? Então ele vai trabalhando, as ondas atendem ao meu, até finalmente sossegai, sossegai. E aí as águas acalmam, né? Esse hino inteiro trabalha o quê? O aspecto simbólico da linguagem. Porque esse hino não está falando de um episódio literal de um navegador enfrentando o mar. Não é disso que a gente está falando aqui. Quando a gente canta esse hino, eu não estou falando de isso aqui é importante para nós que somos navegadores. Não tem nada a ver. A gente está falando do quê? Da tempestade da vida. Que Jesus acalma. Então olha como a gente o tempo todo nos cânticos, a gente opera no campo simbólico. A gente faz isso o tempo todo. O símbolo é tão entranhado na nossa realidade, na nossa comunicação, que a gente nem percebe que ele está ali. Porque nós somos basicamente o quê? Homo simbólico. Somos seres simbólicos. A gente navega nessa linguagem. Por isso que eu gosto eu ando muito em outros meios, além dos batistas, né? Eu sou batista raiz. Mas aí ando entre os assembleanos, que é muito parecido com a gente em muitas coisas, né? Mas os luteranos, às vezes presbiterianos e tal. E eles têm um caráter, por exemplo, da ceia, que é eucarístico, né? Ou seja, existe, né, uma graça concreta no ato de você tomar a ceia. Quer dizer, o ato de tomar, você tem a bênção no ato em si. Para nós não, é um símbolo. Mas uma vez que a gente entendeu o que é um símbolo e que o ser humano navega na linguagem, aí eu digo para eles, cara, como é que você pode dizer, é só um símbolo? Não é só um símbolo. A nossa existência é linguagem. Aí eu tomo uma ceia, não é só um símbolo. Puxa, é um símbolo. Olha a potência disso. Né? Ele entra e literalmente dentro da gente. É um símbolo que a gente come, bebe e entra na gente. Então a gente participa desse símbolo. Não é só um símbolo. Puxa, tudo isso é um símbolo. Um sonho, grande sonho de uma empresa é o quê? Que sua marca se torne um símbolo, nesse sentido profundo. Esse é o sonho de toda empresa. Né? E é muito difícil acontecer. É muito difícil. Raras conseguiram fazer isso. Sabe quando é que uma empresa se torna símbolo para valer? Quando alguém decide tatuar ela no braço. Aí ele é símbolo. Quem é que faz isso? Quem conseguiu isso? Harley Davidson, né? Ela conseguiu. Os camaradas tatuam Harley Davidson. Às vezes o símbolo do super-homem. Ninguém tatua. A Apple eu não sei se alguém chegou a tatuar, mas ela tá por ali, porque é uma, né? A Apple é uma seita, né? Quem entrou pro mundo da Apple, né? Adesivo, bota no carro lá o adesivo, né? Então, esse é o grande sonho. Então, o que acontece? O Paul Ricoeur, que é um
filósofo que eu gosto bastante, ele diz o seguinte: essa afirmação que me encanta diz duas coisas. O símbolo dá, mas aquilo que ele dá é algo pensar, algo sobre o qual se pense. Porque o que quer dizer isso? Porque o símbolo ele não se esgota em si mesmo. Quando a gente entra na dimensão do símbolo e começa a falar, ele está sempre dando algo a mais para você pensar e refletir sobre os seus significados. Ele vai inclusive dizer que a metáfora, quando ela terminou de se explicar, ela morre. Ela não tem mais sentido, não tem mais função. Que ele sempre vai continuar buscando, né, um novo entendimento, uma nova explicação. Então, entendido o primeiro aspecto, que é o da cultura, do símbolo, nós vamos tratar um pouco agora a respeito da cultura, certo? O que é a cultura? Então, eu vou trazer Tudo bem a questão do símbolo? Deu para entender tudo certo? Tá joia. Então, o que é a cultura? Vou trazer uma definição bem genérica do Stuart Hall, que ele diz o seguinte: culturas são significados compartilhados em um grupo social. Essa é uma definição de cultura. A gente tem N definições diferentes. Cultura envolve aspectos físicos, materiais, a relação com o meio ambiente, envolve aspectos de linguagem, envolve questões de crenças, envolve um monte de coisa. Esse aqui ele está dizendo o quê? São significados compartilhados dentro de um determinado grupo. Por quê? Porque são esses significados compartilhados que definem a relação dentro da cultura. E elas variam de cultura para cultura. E varia dentro da cultura de acordo com o tempo dela. Os significados podem mudar ao longo do tempo, dentro daquilo que a gente define como significado. Por exemplo, vestir preto, tudo vai depender do ambiente. Ou algo colorido. Você pode vestir preto, normalmente, à noite, em qualquer lugar, faz parte do teu ambiente. Ou colorido no lugar. Agora, dependendo, você vai, por exemplo, num velório, dependendo do contexto que tiver, é ofensivo você ir todo colorido. Ou ir com uma camisa de futebol, ou seja o que for. Não, você vai de preto, dependendo de qual contexto. Há um código dentro dessa cultura. Tem culturas no Oriente que a cor da morte não é o preto. Vai ser outro, vai ser, sei lá, o branco. Depende da cultura. Por quê? Porque dentro da cultura ela define o seu código. É eles que vão definir. E isso vai acontecendo ao longo do tempo. Então, por exemplo, temos E isso vai significar também na própria linguagem. Quer dizer, a palavra dentro da cultura tem um jeito de falar para determinada coisa, objeto, ideia, seja o que for. Em outra cultura vai ter outra palavra. Entende? E a mesma coisa se dá com tudo que existe no mundo. Então, o número 3, no inglês tree, no alemão drei, até é parecido, mas também pode significar por gestos, pode significar por uma palavra escrita, por uma pronúncia. Você tem várias formas de significar essa questão numérica do 3. Só que tem também nos gestos. Teve uma questão muito interessante que me chamou a atenção quando eu assisti a primeira vez o filme Bastardos Inglórios. Tem uma cena que eu comecei a dar muita risada porque me lembrou um fato da infância, que é esta cena aqui. Não sei se quem assistiu esse filme, do Tarantino, é um filme muito interessante. Meu irmão assistiu ali. Então, o que acontece nessa cena? Esse camarada, esse personagem aqui, ele na verdade, ele está disfarçado dentro do exército alemão como um oficial alemão, mas ele, na verdade, é um espião inglês, que fala muito bem o alemão. Ele está numa situação no bar, em que ele está conversando junto com outro oficial alemão, que é investigador, acho que da Gestapo, não me lembro o que é, e o cara está muito desconfiado dele. Por quê? Porque ele não consegue identificar o sotaque dele, da onde que é o alemão dele. Diz, olha, o teu sotaque, ele não bate com nenhuma região. Eu conheço, de onde que você é? Eu sou de tal lugar. Não, mas o sotaque lá não é assim, não é bem assim. Não, é que eu viajei muito e peguei sotaques outros. E ele está encismado. Está no final da conversa, o cara já está se convencendo que ele é um alemão mesmo e está tudo bem. Só que aí ele começa o seguinte, ele pede o seguinte, ele vira para o bar e pede, me dá 3 glasses. Ele faz assim. Aí deu atenção, o cara olhou para ele e todo mundo se olhou. Ele tinha feito uma coisa errada no código cultural alemão. Quando eu vi essa cena,
Eu comecei a dar muita risada porque eu vivi isso na minha infância. Porque a minha mãe é filha de alemães, meu pai também. Só que eu e meus irmãos, a gente cresceu num contexto já completamente abrasileirado em Juí, na escola, na igreja e tudo mais. E os meus pais em casa falavam alemão, etc. Então a gente tinha esse mundo duplo, do alemão em casa e fora. Só que aí chega um dado momento, eu e meus irmãos pequenos, criança ainda, minha mãe fala, não sei o que, 3. E ela fez assim com a mão. 3. E nós dava risada, não, mami, não é 3 assim, 3 é assim. E elas, não, mas o natural é assim. Eu disse, não, o natural é assim. E nós discutindo assim. O que aconteceu ali? Deu um choque de culturas. Porque nós já, uma cultura totalmente brasileira, com uma influência britânica e americana, não sei o quê, a gente faz o 3 assim. E ela, alemã, fazia assim o 3, que é o jeito alemão de fazer 3. E isso aparece no filme. Então o que acontece? No momento que ele fez assim, ele se entregou. Ele não é alemão. Por causa do código cultural que você assimila na cultura. Não é ensinado em escola isso. Você assimila na convivência. Essa é a potência desses códigos circulando dentro de uma cultura. E isso é muito interessante, porque você vê um estrangeiro por causa de um detalhe da roupa dele. Eu moro em Floripa, né? Você tá andando na rua, você sabe quem é argentino. Você vê na hora. Né? Ou você sabe quem é alemão, o cara tá de Raider e meia. Você sabe na hora da onde que é, porque por causa desses códigos culturais que estão dentro da cultura. Então as culturas têm isso, tem esses códigos culturais. E mais esses símbolos, por exemplo, o 3, ele vai ir acima de muita coisa. O 3 pode ser interpretado num triângulo. Ele pode virar símbolo da trindade. Ele vira muitas coisas para além do número 3, dentro de determinada cultura. Então, isso vai significar o quê? Que esses símbolos também vão interagir com outros símbolos e formar grandes, né, sistemas simbólicos das culturas. E aqui, por exemplo, um sistema simbólico do culto egípcio de Horus. Então aqui você tem o deus Horus de várias formas diferentes. Aqui, bem à direita ali, é o Horus com cabeça de falcão, corpo humano, dentro da tríade divina de Horus, Osíris no meio, sentadinho, cara feliz, e é o deus dos mortos, né? Foi destornado, por que ele é feliz é um mistério. E do lado direito a Ísis, que é a mãe dele. Então você tem essa representação de Horus dentro da caracterização que é relacionada ao falcão, ele é o novo rei do Egito, ele está usando, né, a coroa do Egito, etc. Já aqui você tem o falcão, que é um símbolo de Horus também, que aparece no outro apenas pela cabeça. Mas está lá, também é um símbolo de Horus. E ele também ali é o olho de Horus, que é um amuleto que hoje em dia o pessoal está usando aí, como amuleto, que vem lá do Horus. Lá na direita também é o Horus, mas é o Horus como? Como um bebê sendo amamentado por Ísis, a mãe dele. Todos eles são símbolos de Horus. E um vai emprestando para o outro as suas características. E isso vai acontecendo ao longo das culturas. Então, o que acontece? Esses símbolos das culturas, além deles circularem dentro da própria cultura, muitas vezes eles são emprestados para outras culturas. Eles vão encontrar afinidades em outras culturas. Por quê? Porque o símbolo profundo que ele invoca, às vezes, é o mesmo. Porque esse símbolo do falcão, ele vai invocar o quê? Força, potência, vai invocar ele está nos céus, ele está próximo do sol, por isso que a relação de Horus com o sol, e por aí vai. Isso vai encontrar similaridade em outra cultura. Em outra cultura você vai encontrar também o falcão relacionado à divindade, como nos Andes. No caso lá é o condor. Então você tem essas relações que muitas vezes vão ser semelhantes. Tá? E, além disso, temos o seguinte, as culturas não são isoladas. Não existe uma cultura isolada no mundo. Até você pode ter lá no meio do Amazonas uma cultura que lá se perdeu e ficou, sabe, 500 anos sem contato com ninguém. Tudo bem, mas isso são casos muito raros. Porque o padrão das culturas é o quê? Elas se tocarem, realizarem trocas e se reformatarem em novos padrões, e aí em diante eles passam o quê? Passam a acreditar que sempre foram assim. O gaúcho é assim.
eu posso falar porque eu sou gaúcho, né? Então, a bombacha, por exemplo. O gaúcho sempre usou bombacha. Cara, a bombacha veio para o Rio Grande do Sul na Guerra do Paraguai. Eram as calças dos cavaleiros lá da Turquia. E veio uma importação, os gaúchos tudo a cavalo, larga o xiripá e bota a bombacha. Tu passa 50 anos usando isso, daqui a pouco não, sempre foi assim. Sempre foi assim. O chimarrão vem dos antigos índios guaranis. E assim você vai somando elementos de várias culturas, até hoje chegar ao absurdo de você ter lá no noroeste do estado, onde eu venho, servir churrasco com cuca, por causa dos alemães. O que fazer? Acontece. Então, não, sempre foi assim aqui. Mas vão se agregando. E aí tem um texto que eu gosto muito, de um antropólogo, o Laraia, que ele conta assim, é de um caso de um norte-americano. Ele é norte-americano. Então diz assim esse texto, olha só. Sobre esse personagem, esse norte-americano. Acabando de comer, o nosso amigo se recosta para fumar, hábito implantado pelos índios americanos e que consome uma planta originária do Brasil. Fuma cachimbo, que procede dos índios da Virgínia, ou cigarro proveniente do México. Se for fumante valente, pode ser que fume mesmo um charuto, transmitido à América do Norte pelas Antilhas, por intermédio da Espanha. Enquanto fuma, lê notícias do dia, impressas em caracteres e inventados pelos antigos semitas, o alfabeto, em material inventado na China, o papel, e por um processo inventado na Alemanha, que é a impressão. Ao inteirar-se das narrativas dos problemas estrangeiros, se for bom cidadão conservador, agradecerá a uma divindade hebraica, numa língua indo-europeia, o fato de ser 100% americano. Eu sou completamente puro, porque a gente se imagina assim, porque essa cultura, como você diz, ela já se solidificou e de repente ela passa a se imaginar como pura e livre de outras influências. Isso não existe, simplesmente não existe. As culturas são unificadas. E além disso, esses símbolos também, eles não se mantêm isolados, eles não se mantêm com o mesmo significado. Porque o significado não é uma questão ontológica da coisa. O significado é dado pela cultura. Como eu falei lá no início, esses significados compartilhados são estabelecidos pela própria cultura, certo? Então vejam esses símbolos, vocês logo vão entender. Esse símbolo é simplesmente a suástica oriental, que é a da boa sorte, da felicidade, um símbolo solar, tem os pontos cardeais, que aponta, ele tem um sentido de rotatividade, de círculo, porque ele promove esse círculo. Mas a gente só de olhar isso causa um certo desconforto. E é um símbolo muito antigo, é um símbolo milenar, que já estava pelo mundo inteiro. Esse símbolo tem 2, 3 mil anos, muito usado no Oriente, e que, pasmem, chega a aparecer às vezes no chão de sinagogas de Israel na Antiguidade. E lá, às vezes tem esse constrangimento, você está em Israel, chega lá numa sinagoga, está lá a suástica no chão. E vem lá da Antiguidade. Como é que esse troço está lá? Então mas o que acontece com esse símbolo? Ele foi ressignificado. Por quê? Porque um dia, um miserável pega e aplica ela para cá. E hoje, se você pega e está, sei lá, jogando um jogo de guerra, ou um jogo de primeira pessoa, de tiro, não sei o quê, se aparecer esse símbolo na frente, o que você tem que fazer? Tem que matar esse cara, o bandido. Tem que atirar nele. Porque ele se ressignifica. Quer dizer, um símbolo de felicidade, solar, etc., de uma religião, ele se torna, para o Ocidente agora, um símbolo, inclusive, proibido. Ele se torna uma questão de legislação, porque agora ele ganha um novo sentido. Olha, o sentido ele não está na coisa em si, ele é atribuído. Aí vem, às vezes, um engraçadinho, que nem aconteceu a última vez lá acho que foi em Porto Alegre, o camarada me vai numa formatura com uma suástica pintada na testa. Aí ele quer aplicar, não, é o símbolo oriental é a suástica oriental, não é o do nazismo. Foi expulso, né? Não dá. Você não pode. Então, os símbolos vão se ressignificando. Aí nós chegaremos finalmente, então, na Bíblia. Só que nós estamos no horário do nosso intervalo. Tá bom, minha gente? Então, deu certinho, né, Zé?
Então essa última parte eu vou deixar então, porque agora eu vou mostrar para os irmãos como que na Bíblia acontece esse trânsito simbólico de outras religiões para a Bíblia e como ela vai dialogar com isso e onde vai aparecer, tá? Para perder a inocência. Então, nós vamos fazer o intervalo, só deixa eu falar rapidinho dos meus livros lá.